Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Um dos assuntos cobrados nas provas de exame de seleção dos institutos federais é o assunto de porcentagem. Nessa aula de hoje a gente vai entender o que é uma porcentagem e como trabalhar com porcentagens, beleza? Pessoal, o próprio nome já é bem sugestivo, ó. Porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, pessoal, uma razão de um número por 100. Esse símbolozinho aqui, que é o símbolo da porcentagem, ele significa uma divisão por 100. Por exemplo, se eu tenho 30%, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que 30 sobre 100. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 100. A porcentagem, ela significa uma divisão por 100. Nada mais é do que uma divisão por 100. Beleza? E essas porcentagens, pessoal, ela pode ser representada de três maneiras. A forma percentual, que é essa forma aqui, ó. Essa forma aqui, com esse símbolo de porcentagem, né? Tem a forma fracionária, que é essa forma aqui, e tem a forma decimal, que seria você resolver o valor dessa divisão, né? 30 dividido por 100. O resultado disso daqui, né, dá um número decimal, e isso daí também é uma forma de representar a porcentagem, beleza? Mas a porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Tranquilo? Digamos que eu tenho, sei lá, ó, 5%. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Beleza? A porcentagem é uma divisão por 100. Tranquilo? Outro exemplo, ó, digamos que eu tenho 35 sobre 100. Isso daqui também é uma porcentagem. Isso aqui também é uma porcentagem. Só que está na forma fracionária. Isso daqui na forma percentual é a mesma coisa que 35%. Beleza? Mesma coisa que 35%. Vamos descer aqui, vamos aprofundar mais nessas formas de representação de uma porcentagem. Como eu falei para vocês, a gente tem três formas de representar uma porcentagem. A forma percentual, que é com aquele símbolo de porcentagem, né? Você tem a forma fracionária, que é em forma de fração, e você tem a forma decimal, que é nada mais que você dividir ali a sua fração, né? E você chegar ali na forma decimal, beleza? Então, vamos lá, ó. Forma percentual, vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho 28%. 28%, pessoal, na forma fracionária, né, vai ser 28 sobre 100. Né? Você pega o número que está antes desse símbolo aqui de porcentagem, e esse símbolo de porcentagem aqui significa a divisão por 100. Ou seja, 28% é a mesma coisa que 28 dividido por 100. E como é que fica isso daqui na forma decimal? Como é que fica 28% na forma decimal? É basicamente você pegar e fazer a conta, pessoal. 28 dividido por 100. Você faz essa conta aqui, beleza? Como não dá para dividir 28 por 100, eu vou acrescentar um zero aqui e uma vírgula, né? E aqui também um zero. Aí 280 dividido por 100 vai dar 2. 2 vezes 100 é 200. Né? E aqui, ó, fazendo essa conta de subtração, a gente vai ter 0 para chegar em 0, falta 0. 0 para chegar em 8, falta 8. E 2 para chegar em 2, não falta nada. Então, vai dar 80. E aí, como não dá para dividir 80 por 100, eu tenho que acrescentar um zero aqui, ó. Beleza? Tenho que acrescentar um zero aqui. E aí, 800 dividido por 100 é 8. 8 vezes 100, 800. E aqui vai dar 0, 0 e 0. Ou seja, 28 dividido por 100 é igual a 0,28. 28% na forma decimal é 0,28. Tranquilo? Ó, 28% na forma percentual é 28%, né, com esse símbolo aqui de porcentagem. Na forma fracionária é 28 sobre 100. E na forma decimal é 0,28. Tranquilo? Vamos dar mais um exemplo. 55% na forma percentual, né, que está com o símbolo aqui de porcentagem. Se eu quero transformar na forma fracionária, eu pego 55 e coloco aqui a divisão por 100. Tranquilo? Porque é uma porcentagem, significa divisão por 100. Tranquilo? E aí, isso daqui na forma decimal, vou ter que fazer a conta. Ó, 55 dividido por 100. Como não dá para dividir 55 por 100, acrescento um zero aqui também, uma vírgula. E aí, agora eu consigo dividir 550 dividido por 100, né? Vai dar 5. 5 vezes 100 é 500. E aí, fazendo essa conta de subtração, a gente vai ter 0, 5 e 0 aqui, né? Que eu preciso colocar. Como não dá para dividir 50 por 100, acrescento um 0 aqui. E 500 dividido por 100 é 5. E aí, 5 vezes 100 é 500. Fazendo a conta de subtração, o resto aqui dá 0. Beleza? Então, 55 dividido por 100 é 0,55. Ou seja, 55% na forma fracionária é 55 sobre 100 e na forma decimal é 0,55.
E eu vou dar mais uma dica para vocês, ó. Quando a gente tem a divisão por 100, né, pessoal, uma porcentagem, sempre vai ter essa divisão aqui por 100. Se você quer transformar na forma decimal, você pode fazer assim, ó. Por exemplo, aqui o 55, né, ó. O 55, ele é a mesma coisa que 55,0. Esse vírgula 0 à direita não influencia no meu valor, né? Ele vai se manter ainda. 55,0, mesma coisa que 55. E aí, como você está dividindo por 100, ó, está dividindo aqui por 100, isso é a mesma coisa que você pegar e andar a vírgula duas casas à esquerda. Como tem dois zeros aqui no 100, é a mesma coisa que você andar duas casas aqui à esquerda. Eu expliquei um pouco mais disso na aula de notação científica. Se você está com dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, beleza? Mas quando você tem uma divisão por 10, por exemplo, a vírgula anda uma casa à esquerda. Quando você tem uma divisão por 100, a vírgula anda duas casas à esquerda. Quando é uma divisão por 1000, a vírgula anda três casas à esquerda. Então, como eu estou dividindo aqui, ó, 55 por 100, eu posso colocar um zero aqui no início, ó, 0,55, é a mesma coisa que 55. E aí essa vírgula, ela vai andar uma, duas casas, porque eu estou dividindo por 100 e o 100 tem dois zeros. Tá? A potência de 10, a gente viu isso na notação científica, que a potência de 10, ela tem esse poder de movimentar a vírgula para a esquerda ou para a direita. Beleza? E aí, ó, isso daqui vai ser igual a 0,55, porque a vírgula estava aqui, ó, eu andei duas casas à esquerda quando eu dividi por 100. É uma maneira mais rápida de você fazer essa divisão sem precisar montar a continha, né, que eu fiz agora, ó, 55 dividido por 100. Aí eu fui dividindo aqui, demora um pouco, né? E aí, de maneira mais simples, você pode fazer isso, beleza? Andar duas casas à esquerda com a vírgula quando você está dividindo por 100, tranquilo? E agora a gente vai entender como trabalhar com porcentagem. Pessoal, para a gente trabalhar com porcentagem, fazer contas com porcentagem, ela deve estar ou na forma fracionária ou na forma decimal. Eu prefiro na forma fracionária, porque eu prefiro trabalhar com números em frações do que na forma decimal, mas você pode também trabalhar na forma decimal, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos descer aqui e vamos avançar um pouco. Como calcular a porcentagem de alguma coisa? Ó. Letra A, calcule 50% de 30. Do jeito que está aqui eu não consigo fazer nada, mas eu tenho que transformar essa porcentagem aqui, ó, que está 50%, na forma fracionária ou na forma decimal. Eu vou transformar aqui na forma fracionária. 50% a gente viu que é a mesma coisa que 50 sobre 100. Pessoal, esse de na matemática, ele significa multiplicação. Então, calcular 50% de 30 é a mesma coisa que você fazer 50 sobre 100 vezes 30. Ou, se você preferir na forma decimal, 0,5 vezes 30. Beleza? Aí você faz aqui a conta. Ó, 50 sobre 100 vezes 30. Eu consigo aqui simplificar essa fração aqui por 10, o numerador e o denominador. Né? E esses zeros aqui vão cortar. É como se eu tivesse dividido o numerador por 10, denominador por 10. Lembrando que é uma fração, tudo que eu faço no numerador, multiplicar ou dividir, eu tenho que fazer no denominador também, senão vai mudar o valor. Simplifiquei por 10, consigo cortar esses zeros aqui. E aí vai ficar 5 sobre 10 vezes 30, né? Que vai ficar 5 sobre 10 vezes 30. E aí eu faço, ó, 5 vezes 30, que dá 150. 150 sobre 10, né? Porque o denominador aqui é 10. Eu estou fazendo aqui a multiplicação de fração, ó. 5 sobre 10 vezes 30 sobre 1. Quando não tem nenhum denominador aqui, a gente sabe que é o número 1 que está ali no denominador, né? Porque é um número inteiro. Aí 5 vezes 30 é 150 e 10 vezes 1, 10. E aí eu realizo agora. 150 dividido por 10 é 15, né, pessoal? Porque eu consigo também simplificar por 10 essa fração, numerador e denominador. E aí vai cortar esses zeros aqui e o resultado dá 15. É uma coisa interessante a você se notar, ó, quando a gente está calculando 50% de alguma coisa, olha o que aconteceu. Eu calculei 50% de 30. E deu 15. Deu 15. E 15 é o quê? A metade de 30. Quando você calcula 50% de um número, de alguma coisa, o resultado vai ser a metade desse número, tá? 50%. Beleza? Vou dar outro exemplo para vocês. Ó. Se eu quisesse calcular 50% de 28. 50% de 28, eu tenho certeza absoluta, se eu fizesse essas contas aqui, daria 14. Você pode até testar aí em casa. Você pode pegar e fazer esse processo que eu fiz aqui em cima. Beleza? Isso aqui vai dar 14, porque você calcular 50% de alguma coisa, de um número, vai ser sempre a metade desse número. Metade de 28 é 14. Fica aí a dica para vocês também poupar tempo aí na hora da prova, né, do Instituto Federal, tranquilo? 50% de alguma coisa é sempre a metade do número, beleza? Então vamos lá, exemplo B. Calcule 30% de 75. Vamos lá, a primeira coisa é transformar na forma decimal ou na forma fracionária. Vou transformar aqui na forma fracionária. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100.
E DI na matemática significa multiplicação. Então aqui vai ficar 30 sobre 100 vezes 75. Beleza? Aí eu posso simplificar aqui esse zero com esse zero, né? Pelo mesmo motivo que eu expliquei para vocês antes, simplifiquei por 10 numerador e denominador. E aí aqui vai ficar 3 sobre 10 vezes 75. Agora eu faço aqui, ó, multiplicação de fração, ó. 3 vezes 75 e 10 vezes 1, né? Vou fazer aqui, ó, 3 vezes 75. 75 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. Vai 1. 3 vezes 7 é 21. Mais 1 é 22. Então, 3 vezes 75 é 225, né? 225. E aqui no denominador, 10 vezes 1 é 10. Beleza? E aí eu divido agora, ó, 225 sobre 10, né? Como eu falei para vocês, aquela dicasinha, né? Esse 225 é a mesma coisa que 225,0. Posso colocar esse vírgula 0 aqui. Como é uma divisão por 10, ó, o 10 ele tem um zero só aqui. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou andar uma casa à esquerda. E aqui vai dar 22,5. Beleza? O resultado dessa divisão aqui dá 22,5. Consigo fazer isso sem precisar armar aqui a conta de divisão, né? Como é uma divisão por 10, a vírgula é numa casa à esquerda. Se fosse uma divisão por 100, duas casas à esquerda. Se fosse uma divisão por 1000, como tem 3 zeros, 3 casas à esquerda a vírgula andava, beleza? Fica aí a dica para vocês. Então, 30% de 75 é 22,5, tranquilo? Vamos lá, ó, calcule 20% de 50. Vamos lá, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. DI significa multiplicação, então aqui vai ficar 20 sobre 100 vezes 50. Isso aqui vai ser igual. Posso simplificar esse zero com esse, e aí aqui vai ficar 2 sobre 10 vezes 50, tranquilo? Aí eu multiplicar aqui o numerador e o denominador, né? O denominador desse 50 é 1. Multiplicar aqui, ó. 2 vezes 50 é 100, né? E 1 vezes 10 é 10. Consigo cortar esse zero com esse do 10 aqui. E 10 dividido por 1 é 10, beleza? Então, 20% de 50 é 10, beleza? Vou te dar uma dica aqui também, ó. Nesse passo aqui, ó. Nesse passo aqui eu conseguiria cortar esse zero do 50 aqui também, ó. Conseguiria cortar esse zero do 50 com o zero do 10 aqui, ó. Porque você pode simplificar por 10 ali no numerador e denominador, né? Porque 2 vezes 50 sobre 10 é a mesma coisa que 2 vezes 50 sobre 10, né? Numa fração só. Você está multiplicando. Numerador com numerador, denominador com denominador. Você pode escrever assim. E aí você conseguiria cortar esse zero do 50 com esse zero do 10 aqui. Daria a mesma coisa. 2 vezes 5, 10. Beleza? Fica aí a dica para vocês também. Mas se você quiser fazer a passo a passo, se você achar melhor, faça aí o que você achar melhor. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Resumindo, a porcentagem é uma divisão por 100, né? E você tem 3 formas de representar uma porcentagem. Você tem a forma percentual, que é com aquele símbolo de porcentagem. Você tem a forma fracionária, que é em forma de fração. E você tem a forma decimal, que é na forma de número decimal, né? Que você realiza a divisão ali e escreve ele na forma decimal. E lembrando que para realizar as contas, né? Trabalhar com porcentagem, você só consegue trabalhar com ela na forma decimal ou na forma fracionária. O enunciado da questão muitas das vezes vai te dar a porcentagem na forma percentual, e aí para você fazer contas você tem que transformar na forma fracionária ou na forma decimal. A gente já tem um vídeo aqui no canal, lembrando, de resolução de exercício de porcentagem, mas a gente vai trazer outros vídeos também de mais questões dos institutos federais para a gente ver como é que é cobrado esse conteúdo de porcentagem nos institutos federais, né? Porque as questões do Instituto Federal têm contexto, né, pessoal? Então não é de cara assim, ó. Calcule 50% de 30. Isso daqui só foi para te explicar como é que você calcula, né, a porcentagem e como trabalha com porcentagem. Mas é interessante que você assista também às aulas de resolução de exercício, porque as questões do Instituto Federal têm contextos e você precisa aprender a como utilizar, né, toda essa teoria que a gente viu aqui de porcentagem nas questões dos institutos federais. Então se inscreve no canal, fica ligado e espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!